Senhor Dom Luís Juliás Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, senhor Dom Bertrand, príncipe imperial do Brasil, senhor Dom Antônio, todos os membros da família imperial e também todos aqueles que assistem a este congresso organizado pelo Pró-Monarquia. Eu atendo ao convite, um amável convite que me honra de dizer algumas palavras a pedido do senhor Dom Bertrand, desde Portugal. Estou aqui no Ribatejo nesses dias e para tratar de um tema especificamente pedido pelo senhor Dom Bertrand, que seria a questão da transcendência da monarquia, aspectos da transcendência da monarquia. Ou seja, dar uma visão transcendente do problema dessa forma de governo que é a monarquia. Evidentemente, não é um tema simples, é um tema cheio de nuances, cheio de matizes. Eu vou fazer aqui simplesmente algumas achegas, chamar a atenção para alguns elementos e assim dar um pequeno contributo para esse grande tema, que seria a questão da transcendência do problema da monarquia. Transcendência na medida em que nós todos somos feitos de corpo e alma, e a monarquia, como é evidente, e naturalmente, historicamente, assim fica mais claro até observando historicamente, todos os regimes monárquicos, sobretudo até o século XVIII, tiveram preocupação com os bens de alma dos seus povos. E já essa preocupação com os bens de alma faz notar que há um aspecto transcendente para além das meras categorias e da sistematização que uma ciência política pode fazer a respeito da monarquia. Que são muito interessantes também, muito úteis e importantes para a compreensão e a melhor compreensão de todos aqueles militantes, todos aqueles que propugnam a restauração da monarquia no Brasil. Mas eu vou, portanto, tentar aqui realçar alguns aspectos e até em contraste com a República, quando nós vemos uma forma de governo tão marcada pelo imanentismo e, sobretudo, também é preciso realçar a República pós-Revolução Francesa, a República revolucionária. Então, os aspectos que marcam essa República imanentista fazem compreender melhor até os aspectos transcendentes da monarquia por contraste. Por quê? Do ponto de vista econômico, evidentemente, a monarquia é indiscutivelmente mais vantajosa do que a República. Eu até demonstrei isso num artigo de juventude que escrevi quando colaborava para o Boletim Monárquico em Portugal, Arautos del Rei, comparando a monarquia da Inglaterra, que é a mais emblemática, digamos, do mundo ocidental, com os gastos da República Brasileira naquela época. Isso já faz mais ou menos 20 anos. Portanto, mesmo naquela época, se comparava e se percebia que a monarquia leva vantagem, porque a República sustenta várias famílias de presidentes, ex-presidentes, muitos deles até que saíram do poder, foram afastados através de meios constitucionais, muitos deles até com crime de responsabilidade, outros com crimes mesmo, que foram descobertos a posteriori, mas a República continua a financiá-los. E, para além disso, como nós sabemos também, e isso se nota a cada eleição, as verdadeiras fortunas incríveis que são gastas durante as eleições. Basta ver uma eleição brasileira, a quantidade de fundos que são dispendidos para a eleição do presidente da República, que seriam absolutamente desnecessários, evidentemente, quando a transmissão do poder se passa de forma hereditária. Do ponto de vista social também, é claro que a monarquia é imensamente superior à República. A chefia de Estado, que se submete a uma eleição, sai muito mais enfraquecida, como é evidente. Portanto, a sociedade encarada organicamente torna-se mais coesa com a chefia de Estado hereditária. Isso também a história o prova desde o ano 1000, mais ou menos, na Península Ibérica, onde eu estou agora. As monarquias tornaram-se hereditárias durante o período da Reconquista Cristã. Começou por ser uma monarquia eletiva, as monarquias visigóticas,
mas a monarquia da Reconquista, num certo momento, a monarquia asturo-leonesa se tornou uma monarquia hereditária, que evidentemente tem todas as vantagens por não haver nenhum vácuo de poder, ou seja, há uma continuidade, não há solução de continuidade como é necessário para as repúblicas. Portanto, para a vida social, é muito mais vantajoso o sistema monárquico. E do ponto de vista político, nem o diga, porque a monarquia é imensamente superior à república. Porque a vida na polis, com uma chefia de Estado estável, ela é exercida por um soberano de forma independente dos partidos. Nenhuma república consegue produzir um presidente independente de partidos, está sempre vinculado a uma facção política. Portanto, dessa forma, nós temos, do ponto de vista racional, meramente racional, a compreensão da superioridade da monarquia sobre a república. Mas não é sobre isso que eu vou tratar convosco agora. A pedido do Sr. Dom Bertrand, justamente, eu trataria de um aspecto superior, não as vantagens políticas, econômicas, sociais da monarquia, mas uma vantagem que é pouco realçada muitas vezes, que é o aspecto transcendente da monarquia e, com isso, nós podemos alimentar as nossas almas, aqueles militantes da monarquia, alimentar nossas almas com uma visão transcendente daquilo que defendemos. Não meramente uma visão imanentista, mas uma visão transcendente. Portanto, eu passo a tratar aqui de algumas questões relativas a isso. Muito bem. Qual é o fim da nossa existência? Importa muito perguntar. Depende da resposta à nossa posição perante os acontecimentos. Uma resposta imanentista, ou seja, que busca em si mesma a sua finalidade, leva ao egoísmo, ao mesquinho interesse nas ações. Mas a vida é demasiado breve para ser pequena, dizia um grande e um brilhante primeiro-ministro britânico do século XIX. A vida é demasiado breve para ser pequena. A resposta transcendente, a considerar que há uma causa superior e exterior a nós, pode levar, se coerente, a uma virtude que o Sr. Dom Luís e o Sr. Dom Bertrand, que conheço há cerca de 30 anos mais ou menos, possuem em grau elevadíssimo e é uma virtude que deve ser exaltada, que é a virtude da generosidade. Os príncipes que a providência deu ao Brasil sacrificaram todos os seus interesses para servir a uma causa superior. Têm sofrido as maiores injustiças, antes sofrer a injustiça do que praticar a injustiça, dizia o filósofo grego. Portanto, os príncipes têm sofrido as maiores injustiças e estão sempre disponíveis em tantos sentidos. Como é bom poder ter exemplos tão próximos que fortalecem as nossas convicções, elevam os nossos propósitos e confirmam os nossos princípios. Reconheço a dificuldade de explicitar o problema da transcendência da monarquia, mas não vou fugir do problema, vou encará-lo de frente. Muito bem. Então eu peço a vossa licença por uma pequena memória de juventude. Dos primeiros contatos que eu tive com a família imperial do Brasil. Foi no ano de 1993, portanto, em janeiro de 93. Mais precisamente, no dia 21 de janeiro de 1993, estava no meu último ano de universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e fui com alguns amigos a São Paulo ouvir e falar sobre a monarquia, poucos meses antes do famoso plebiscito de 93. Um grupo de cerca de 20 jovens foi convidado a assistir a uma palestra, na verdade uma causerie, uma conversa, com um exímio conversador que era o professor Plínio Corrêa de Oliveira, na sua biblioteca. Também tenho aqui um cão que veio lamber aqui meu texto, mas isso não vai interferir em nada na nossa palestra. Muito bem. Então eu estive com o senhor doutor Plínio nessa conversa. Estava presente o senhor Dom Luís, foi a primeira vez que estive com Dom Luís, e ouvimos a interessante causerie que versava sobre os aspectos mais altos da nossa causa. Lembro-me perfeitamente quando o professor Plínio citou uma frase do escritor francês Anatole France. Quando uma monarquia cai, temos menos uma estrela no céu. A república é a carta de alforria do feio.
Fecha parênteses. Fim de citação. Concluiu então que nós, monarquistas, entraríamos no panorama político brasileiro emboté. Parece ser da lavra do professor Plínio também, uma frase que eu gosto muito: se a monarquia é um sonho, a república é um pesadelo. Admito o meu fraco pelas expressões da língua francesa. Nesse momento fui tomado de um entusiasmo próprio da juventude e exclamei em voz alta: Vive la beauté! Algo que deve ter parecido um tanto desapropriado, evidentemente, em presença do chefe da Casa Imperial. Mas deve-se tudo perdoar aos entusiasmos e aos rasgos da juventude. Muito bem, justamente essa observação do Dr. Plínio é muito interessante para nós pensarmos sobre o problema da transcendência, e essa frase do Anatole France. Ou seja, cada monarquia que cai é menos uma estrela no céu. As monarquias têm um certo brilho, um brilho próprio que fazem parte da instituição monárquica, da sua forma de viver, ou seja, atua nas tendências da vida do homem em sociedade. E Anatole France afirmava: a república é a carta de alforria do feio, ou seja, a liberdade para a feiura. Portanto, o belo da monarquia seria um aspecto, na sua concepção mais profunda, o aspecto transcendente da monarquia. Enquanto a república, e eu me lembro aqui do Eça de Queiroz, descrevendo, numa das suas cartas de Paris, descrevendo a inauguração da belíssima ponte do czar. Estavam presentes, uma ponte que foi batizada com o nome de um dos czares da Rússia, estavam presentes vários membros do corpo diplomático, vários russos com seus trajes belíssimos, isso no final do século XIX, coloridos e com todo aquele esplendor orientalizante da Rússia, nos seus bons tempos de monarquia. Até percebam que a Rússia comunista começou a ficar escura e feia e sem cores. Muito bem. O Eça de Queiroz contrasta com os membros da República Francesa, todos de casaca, ainda se vestiam casacas, com cartolas, mas todos com roupas escuras, portanto, sem nenhum brilho, e isso também marca a diferença entre a República e a monarquia. Muito bem. Quando eu conheci o senhor Dom Luiz e tive a oportunidade de estar nessa conversa na biblioteca do Dr. Plínio em 1993, foi um dia também muito simbólico. Era o dia 21 de janeiro de 1993. À noite, nesse dia, alguns dos jovens que tinham estado com o Dr. Plínio foram jantar à casa de um monarquista que vivia em São Paulo, francês, chamado Monsieur Antoine Babinet, e ele nos lembrou aquela noite que fazia exatamente 200 anos que havia sido decapitado, havia sido guilhotinado o rei Luís XVI de França. Então isso é mais um exemplo e mais algo marcante. Eu tenho certeza que aqueles jovens que estiveram ali presentes jamais se esquecerão desse dia, de falarmos sobre esse assunto. E justamente a República, o argumento da República é um argumento, e foi ao longo das quedas das monarquias no século XIX e mesmo no século XX, foi aqui em Portugal, por exemplo, com o regicídio do rei Dom Carlos e do príncipe Luís Filipe, em 1908, pois sempre foi um movimento violento e que, portanto, indo contra a ordem natural das coisas e não tendo um argumento lógico, se impunha ou tentava se impor pela força. Portanto, foi o que aconteceu e nessa noite memorável em que eu conheci a causa monárquica mais profundamente, eu, jovem militante ainda na Universidade de Brasília, isso me marcou muito também do ponto de vista simbólico. E justamente isso é importante na monarquia, ela tem muito de símbolo e os monarcas têm que entender que o nosso simbolismo é muito importante para a nossa causa. Símbolo do grego significa aquilo que une, é o contrário do diabólico. O simbólico une e o diabólico ele separa. Pode-se mesmo dizer que a república é diabólica já nas suas eleições, que separa e divide os países, enquanto a monarquia busca a união em torno da coroa. Muito bem. Eu gostaria então de tratar especificamente agora da questão do espírito monárquico, da forma de ser monárquico e de que forma isso atua
do ponto de vista da sacralidade, da hierarquia que a monarquia naturalmente difunde. Portanto, o espírito monárquico ele naturalmente busca a sacralidade e busca a hierarquização da sociedade. E eu passo a tratar aqui, escrevi algumas linhas sobre esse tema. O espírito monárquico vai muito além da forma monárquica de governo. Tal espírito se exprime por uma visão hierárquica e sacral da sociedade, que traduz uma visão hierárquica e sacral do universo. O republicanismo também não é apenas uma visão ideológica da política. A visão republicana odeia toda forma de hierarquia e deseja abolir toda a ascendência aristocrática sobre o tônus geral da cultura e dos costumes. Por quê? Porque os princípios políticos não são meramente abstratos e se realizam na configuração da sociedade e da cultura também de um povo. Logo, para a nossa visão de mundo, visão monárquica, importa exigir a excelência em todos os níveis da sociedade. A exigência, dizia um grande eclesiástico aqui em Portugal, a exigência é sinal de excelência. Todas as formas de perfeição são exigentes. O princípio monárquico é um princípio metafísico de ordem universal. A nossa visão de mundo exprime-se-á numa liturgia social que, desde as boas maneiras da vida cotidiana, eleva-se a todas as cerimônias que acompanham a vida da monarquia, a começar pela consagração, a própria consagração do imperador. A república é igualitária, odeia as distinções postas pela ordem natural, as distinções, portanto, justas e necessárias da vida social de acordo com esta mesma ordem natural, e ordem natural do universo. O imanentismo republicano alimenta a inveja igualitária. Impera, portanto, na república a vulgaridade. Vejam, vou dar o exemplo brasileiro, que acompanho mais de perto, mesmo estando em Portugal. Não importa os regimes os partidos políticos ou as posições políticas que vão se alternando no poder. Impera a vulgaridade em todos os ambientes. Ora, não é assim que se restaura a face da terra, não é assim que se restaura uma civilização como foi a civilização cristã. A república não contribui com nada disso. Portanto, nós que somos contra-revolucionários, os monárquicos autênticos são contra-revolucionários, nós não somos nem da direita revolucionária, nem da esquerda revolucionária. Nós somos contra-revolucionários. Portanto, evidentemente, algumas posições mais conservadoras, que estão mais ligadas à direita, podem ser admitidas como concepções úteis em que pode haver uma colaboração da monarquia. Mas nós estamos muito para além disso. Não adianta se dizer conservador e de direita, quando no fundo se é um revolucionário e não se quer alterar toda a ordem do universo para toda a desordem que a República instaurou a sociedade brasileira, para se buscar a ordem que deve se procurar constantemente na vida em sociedade. Portanto, continuo. O espírito monárquico, hierárquico e sacral admira as superioridades e eleva o tônus geral da sociedade. Portanto, não é igualitário. A República é naturalmente igualitária. O predomínio dessa concepção é condição da restauração da sociedade. Os bens do espírito informam os bens materiais. Os bens da alma estão vinculados aos bens do corpo. A nota de sacralidade na vida em sociedade pode ser adivinhada no dia a dia, desde as situações mais simples até as de maior vulto. Quando, por exemplo, na pequena história de nossas vidas percebemos o triunfo de uma concepção sobrenatural, anotem isso, sobre um entendimento meramente naturalista. Aí está um exemplo de sacralização da vida em sociedade. Quando nós percebemos que há algo de superior nas nossas atitudes e que não são simplesmente reflexos de interesses ou de procura de vantagens para as nossas situações. Aí sim se manifesta um aspecto superior da alma humana. E é isso que deve ser explorado pelos monarquistas. Se optarmos pela defesa do princípio monárquico,
pela sua intrínseca justiça, sem qualquer interesse pessoal, estamos a sacralizar o nosso cotidiano. A renúncia por um grande ideal é sacralizadora. O poeta Paul Claudel, e gosto de citá-lo, traduziu essa percepção na estimulante frase para os jovens monarquistas que eu já fui. Em 93 era um jovem monarquista. A juventude não foi feita para o prazer, mas sim para o heroísmo. Portanto, fim de citação. A sacralidade envolve a defesa de valores hierarquicamente dispostos. Essa defesa exige sacrifícios. Os sacrifícios pelos valores transcendentes sacralizam a vida, transformam a sociedade. Os valores devem modelar a sociedade. Portanto, já está aí um elemento da monarquia. A monarquia intrinsecamente tem ideias e valores que a alimentam. A ideia de família indissolúvel, que é o que um monarca coerente deve defender, a indissolubilidade da família. As grandes famílias só surgiram na história porque o princípio que é instaurado por nosso Senhor Jesus Cristo da indissolubilidade foi respeitado. Portanto, é um princípio que está intrínseco na concepção monárquica, na concepção tradicional da monarquia. Não de uma monarquia que queira se adaptar ao mundo moderno, cedendo todos os seus valores, mas a verdadeira monarquia que é capaz de restaurar a boa ordem imposta por Deus na sociedade. Continuo. Todo homem tende, ao menos em algum momento da vida, ao absoluto. As nossas almas foram criadas para o eterno, o perfeito. É da natureza humana buscar a perfeição, seja na vida individual, seja na vida em família, seja na vida em sociedade. É o processo de destruição contínuo dessa eminente faculdade do homem, da alma humana, ou seja, da busca do aperfeiçoamento, que o mundo envenenado pelo imanentismo produz. É isso que nós temos que combater. Ora, enquanto a monarquia puxa e tenta nos elevar nas nossas realidades para que melhoremos e busquemos o aperfeiçoamento, todos os sistemas imanentistas modernos, com as ideias igualitárias, da inveja, da não admiração do que há de superior na sociedade, no mundo social e em todas as coisas há uma hierarquia. Portanto, todo esse igualitarismo, ele tende à vulgarização e à vulgaridade, e ele nitidamente um dos elementos que nós podemos conceituar ou aplicar ao conceito de república. Portanto, essa vulgarização generalizada. É contra esse maléfico processo que é preciso lutar sem tréguas. E a melhor forma de luta será sempre a sublimação das nossas concepções. Portanto, a monarquia observada num patamar superior. E muito bem, eu sigo agora para o final dessa breve exposição, que faço com muito gosto aqui desde Portugal, tratando de um último ponto, que seria a vocação transcendente dos povos. E passo a ler o meu texto. A obra de expansão de Portugal foi fruto de uma visão transcendente dos reis e do povo português. Eles nunca teriam feito o que fizeram se não tivesse uma visão transcendente do universo, com muito realismo na concepção dos planos e nas ações. Mas uma visão transcendente do universo foi o que fez ele dar novos mundos ao mundo. E daí surgiu o Brasil. Já demonstrei isso numa série de conferências sobre a vocação dos povos. Terá o Brasil uma vocação? Sirvam-me de palavras do Sr. Dom Luís, chefe da Casa Imperial do Brasil. E começo a citar o Sr. Dom Luís. Se analisarmos as origens psicológicas e morais de nossa pátria, vemos que, de Portugal, herdamos a bondade, a valentia e um certo senso prático que não descola da realidade. Dos negros recebemos uma apetência para o colorido, o maravilhoso. Dos índios, a esperteza. O resultado, um espírito brasileiro extremamente variegado, sutil, com facilidade para fazer correlações entre as coisas e grande senso do universal. E mais adiante, afirma o Sr. Dom Luís, nosso povo recebeu de Deus um território de dimensões continentais. Herdamos recursos não só no campo agrícola, mas também de natureza mineral praticamente inesgotáveis. Temos, sobretudo, qualidades de alma imensas, dentre elas a facilidade em admirar.
valores dos outros povos, compreendê-los e, com isso, ajudá-los na solução dos seus problemas. O que significa isso para o futuro? Significa que o Brasil, voltando às suas origens cristãs, restabelecendo a plenitude da observância da religião católica, restaurando a vigência da lei natural e com ela a ordem orgânica, hierárquica, monárquica e católica, poderá tornar-se e deverá tornar-se, sob o signo da cruz, uma das maiores potências da Terra. Potência não só do ponto de vista da riqueza e do poderio militar, mas principalmente do ponto de vista da influência e da bondade no universo. Deve fazer brilhar a sua plenitude a bondade e fazer com que todos os povos vejam no Brasil esse ideal e o imitem, e que haja uma grande harmonia entre as nações, uma grande paz, um grande bem-estar em todo o mundo. Tal é a vocação principal do Brasil, são palavras do senhor Dom Luiz. Fim de citação. E termino então essa pequena exposição com as seguintes palavras. As observações do príncipe Dom Luiz são marcadas por uma visão teológica da história, em continuação à tradição dos soberanos de Portugal, numa visão sacral da vocação do povo, sobre quem ele foi chamado a imperar. Há muita beleza nessa visão de um príncipe sem trono, que não se rende aos pruridos das novidades e nem deseja discursar como um adornato. A história do Brasil é uma continuação da história de Portugal. Os sinais são os mesmos, ao menos ao longo dos 3 primeiros séculos de vida do Brasil. A ideia de restauração da cristandade aparece cristalina nessa passagem que expressa o desejo mais sincero e profundo do senhor Dom Luiz e de todos os seus fiéis súditos. E é sobre as ruínas da cristandade que devemos fixar o nosso olhar e empenhar todos os esforços para a sua restauração. Essa é a nossa realidade no início do século XXI. Convicto de que a Providência deseja para o futuro do Brasil uma restauração de valores, tentei, nesta breve exposição, chamar a atenção para alguns aspectos da nossa vocação monárquica. É um pequeno contributo para uma grande obra. A dinâmica da contra-revolução monárquica está na força de alma dos contra-revolucionários. A inteligência deve estar voltada para as ações e para a prática da virtude, que suscitará os feitos de uma autêntica e genuína contra-revolução. Assim, as nossas almas se elevarão das bagatelas e misérias da vida para atingir o seu verdadeiro fim. A maneira de agir, então, será nobre e eficiente, preparando as novas maravilhas da história. Devemos contemplar a história tendo bem firme a convicção de que o fim da sociedade e do Estado é a vida virtuosa em comum. A prática dessa virtude produzirá uma sociedade sacral que promoverá a harmonia de uma nação hierárquica. A conformidade entre a esfera temporal e a espiritual irá conceber abundantes bens de alma, assim como os bens de corpo. A coroa imperial, note-se bem, rica, majestosa, representando a magnanimidade do Império do Brasil, minhas senhoras e meus senhores, está encimada pelo símbolo dos símbolos, pelo símbolo transcendente de todos os símbolos transcendentes, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço, então, a toda a assistência. Novamente me dirijo ao senhor Dom Luiz, senhor Dom Bertrand, senhor Dom Antônio, a todos os príncipes da família imperial. Agradeço essa oportunidade. Tenho certeza que desde Portugal eu não deixo de voltar sempre o meu pensamento para o Brasil e continuar nas minhas pequenas medidas, tentando dar alguma capilaridade para nossas ideias, nos meus trabalhos aqui em Portugal, todos os meus estudos e trabalhos na Universidade de Coimbra, e tanto como também o trabalho de divulgação das ideias da contra-revolução, que no fundo é a contra-revolução monárquica, contra-revolução monárquica, mas evidentemente inspirada pelos grandes valores que informaram toda a civilização ocidental, a civilização cristã ocidental. De maneira que eu me despeço, agradeço muito
a generosidade do convite, que eu acedi com muita honra e estou à disposição e permaneço à disposição para colaborar com a causa monárquica sempre que desejarem, estarei sempre disponível. Muito obrigado.